amigo pastor Roberto Alegre. Para teus pecados e ver os teus pecados são de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. A primeira é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele. Querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, começando aqui na TV Meteoro, começando o programa O Evangelista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus, a graça e a paz de seu Filho Jesus Cristo, seja com você aí aonde você está, aqui no Brasil, fora do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui, programa Evangelista, todos os dias na TV Meteoro, de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã. Aos domingos, 7 horas da manhã. E eu quero aqui, mais uma vez, deixar o convite para você estar sempre conosco aqui, acompanhando o programa O Evangelista. Além de acompanhar, eu peço a você que compartilhe o nosso programa com todos os seus familiares, parentes, amigos, vizinhos, pessoal da empresa, da indústria, do escritório, do consultório, da feira. Compartilhe o nosso programa. Por quê? Porque temos aqui conteúdo da mensagem do Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho que foi passado para os apóstolos, dos apóstolos para os discípulos. Eu e o pastor França, pastor Paulo Vitor, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui envolvidos na expansão, na proclamação do Evangelho. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz lá: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Então, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Sabemos da importância do Evangelho, o que significa o Evangelho, e sabemos aqui que precisamos obedecer ao nosso Mestre, ao Senhor Jesus Cristo. Ele deu ordem, ele deu direção. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nos ajude. Faça aqui uma força de estar junto com a gente, compartilhando, assistindo e compartilhando, principalmente com aquelas pessoas do seu relacionamento, do seu ciclo de amizade, que ainda não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. O programa Evangelista vai oferecer uma oportunidade para que as pessoas ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. Através do programa Evangelista, que é um braço do Ministério Paixão pelas Almas, nós temos uma tríplice missão. Primeira, evangelizar o mundo. Estamos em obediência. Estamos usando a internet para levar o Evangelho para o nosso povo, no Brasil, e também para as demais nações. Porque aonde tiver uma torre de transmissão de internet, nós podemos chegar muito longe, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, nossa primeira missão, evangelizar o mundo. A segunda, fazer discípulos. A terceira, socorrer o pobre e o necessitado. Então, nos ajude, tá bom? Compartilhe o nosso programa, compartilhe este horário, de 8 às 9 da manhã, segunda a sábado, aqui na TV Meteoro. Domingo, 7 horas da manhã. Tá certo? Bem, temos aqui 2 versículos bíblicos que são basilares para o nosso programa Evangelista. Primeiro,
Mateus 24:14. Vai aparecer para você aí. O Senhor Jesus Cristo ensinou assim aos seus discípulos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ouviu bem? O Senhor Jesus Cristo falou, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então, estamos aqui apenas cooperando com o Senhor nosso Deus, com o nosso Mestre, para que o Evangelho alcance o nosso povo brasileiro e também as demais nações. O nosso segundo versículo encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o verso 42. Dr. Lucas escreveu assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e ensinar acerca de Jesus Cristo. Muito nos alegra, porque estamos aqui também, todos os dias, anunciando o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de paz, o Evangelho de poder, o Evangelho de salvação, que salva, que cura, que liberta e que mostra o homem o caminho para o céu. Então, são esses nossos 2 versículos de hoje. Bem, nosso programa levamos em obediência e muito a sério o nosso momento de obedecer ao que o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 9, verso 38, ele ensinou assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros, mande os missionários, porque a seara é grande e poucos os ceifeiros. Nós temos aqui compromisso de orar ao Senhor e pedir que Ele mande os ceifeiros, mande os missionários, sustente os missionários, vá à frente dos missionários, use os missionários, os evangelistas, os irmãos que vão expandir o Evangelho aonde eles estão, aonde o Senhor os envia. Bem, então, já está aqui conosco o pastor Laerte França, está lá em Portugal. Ele vai agora dar o seu bom dia, ele vai estar orando pelas nações, que hoje vamos orar pelas nações com a letra P. Hoje vamos estar orando por Portugal, aonde o pastor Laerte França está. Mas vamos orar aqui por Países Baixos, Palau, Panamá, Papua Nova Guiné, Paquistão. Vamos orar por Paraguai, Peru, Polônia e Portugal. Pastor Laerte França, que está em Portugal, ele sabe o que ele enfrenta em Portugal para estar ali como missionário, pregando a palavra. Então, pastor Laerte França, muito bom dia. Quero passar a palavra para que você esteja dando o seu bom dia e também orando pelas nações, pelos enfermos, por Israel. Seja bem-vindo, pastor Laerte França. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos nós e sobre todas as pessoas que habitam neste mundo, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É um prazer muito grande, além de ser um dever, estar aqui nesta manhã com os nossos amigos, o evangelista, o pastor Roberto e o pastor Paulo Vitor, na parte técnica. Nós estamos juntos porque estamos obedecendo a uma ordem de Jesus. Jesus disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho. Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Estamos aqui para anunciar o reino de Deus. E para anunciarmos o reino de Deus, nós precisamos da direção do Espírito Santo. E uma das maneiras de sermos dirigidos pelo Espírito Santo, conduzidos àquilo que ele deseja, é através da submissão, da oração.
como disse o nosso diretor, pastor Roberto, nós vamos orar por alguns países. Há países com a letra P, por exemplo, e vamos pedir a Deus para que a palavra da verdade alcance esses países. A nossa oração é no sentido de que o Espírito Santo convença pessoas nesses países, porque o nosso dever é pregar. Mas antes de pregar, nós vamos fazer isso agora: orar, entregar nas mãos de Deus. Onde você estiver, curve a sua cabeça em submissão e vamos orar. Pai nosso Todo-Poderoso, nós te rendemos graças, glórias e aleluias. Nós te louvamos porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus daqueles que te buscam e também daqueles que não te buscam. O Senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, onividente. O Senhor é o Deus de amor e provou esse amor quando enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Nós somos pequeninos, nós somos fracos, nós somos pecadores, mas nós declaramos que te amamos. Declaramos que somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia. E neste momento, nós pedimos que o teu Espírito Santo, que tem todo o poder no céu e na terra também, que ele abençoe esta programação, que abençoe os instrumentos técnicos, que abençoe os ouvintes e que abençoe as mensagens que já estão sendo proclamadas neste momento aqui. Querido Deus, abençoe os países como Peru, Panamá, Paraguai, Palau, Paquistão, os Países Baixos. Nós nos preocupamos com isso porque o Senhor ama esses países. E nós estamos aqui nesta manhã gastando, no bom sentido, esse tempo precioso para divulgar a tua palavra. Jesus disse: é chegado o reino de Deus. E em obediência a Cristo, humildemente, de forma muito limitada, porém dependente, nós estamos dizendo que o reino de Deus já chegou, que ele está exercendo domínio e influência na terra. Transforma corações, muda a vida das pessoas, salva essas pessoas que estão caminhando para o inferno. Tenha misericórdia de todos nós e que o teu Espírito Santo continue conduzindo este programa. Nós oramos no nome doce, no nome invencível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, temos então o nosso momento de oração e nós queremos dizer a você, meu querido ouvinte, que o Evangelho de Jesus Cristo está em várias nações, está entrando, já está lá. E hoje, no nosso momento de vídeos missionários, eu quero provar isso para você. O pastor Ayrton Donizete e a sua esposa, irmã Fátima, eles são membros da Igreja Internacional da Graça de Deus e agora, nesse momento, sabe onde eles estão? Agora eles estão em Bangladesh. Pastor Ayrton me mandou 2 vídeos, mandou 5. Eu selecionei 2 para mostrar que ele está em obediência também, levando o Evangelho lá para Bangladesh. Vamos assistir os 2 vídeos missionários que temos para hoje.
I will give you a pocket for everyone. One for you. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora bolo obrigado, obrigado bolo, obrigado, obrigado. Obrigado bolo, chamai, obrigado. পরে এখন না গো গো You understand Portuguese? I will pray for everyone. Please. Please. I will pray. Stand up. For everyone. Yes. Father, in Jesus' name, I bless these people. Father, I ask for you. Deliver them of every evil. Father, God in his heart. God, my Father. Oh, my Father, if have someone sick here, bring good health. Bring, my Father, good health for them. In Jesus' name, glory to God. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Padre, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Abençoa. Vai abençoando o teu povo. Vai abençoando a tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu não posso fazer nada por essas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus. Vai abençoando, meu Pai. Vai curando. Em nome de Jesus, meu Deus. Toca, cura, meu Pai, o teu povo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de... Ai, sorry. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. I need you. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Bênção. Glória a Deus. Amanhã provavelmente teremos o batismo de uma boa parte dessas pessoas aqui. Com certeza vão descer as águas. Hello. Oi. Oi. Virou uma festa aqui. De repente virou uma festa aqui. E tá tendo festa no céu e amanhã muito mais aí, em nome de Jesus. Everybody receive Jesus in your heart. Amém. Pergunta de novo, bem. Amigo? Amigo? As for them, if everyone receives Jesus, সবাই কি যিশুকে আপনার মানে অন্তর দিয়ে কি গ্রহণ করেছেন? Amém.
você assistiu aí 2 vídeos que o pastor Ailton Donizete, que é nosso irmão em Cristo, missionário, está lá em Bangladesh. O primeiro vídeo é um momento de comunhão. Depois do culto, teve lá uma confraternização, onde as pessoas que participaram do culto receberam lá um lanchinho depois do culto. E depois, o pastor orando por várias pessoas que estavam lá, naquela reunião ali. Que maravilha, né? O evangelho está sendo pregado e vai continuar sendo pregado. Bem, vamos agora estar recebendo a mensagem de hoje, e quem está conosco para trazer a mensagem é o nosso amigo, o nosso conselheiro, pastor Laerte França, missionário em Portugal. Ele já está lá praticamente há 3 anos, com toda a sua família, para fazer a obra missionária, para evangelizar os portugueses. E às vezes também ele vai ali a um outro país da Europa para pregar o evangelho. O pastor Laerte França é um cooperador do reino. É um homem experiente no evangelho, tem muita convicção bíblica, e eu quero ler agora aqui o que Paulo escreveu a Timóteo. E eu quero dizer para você que nós estamos nessa obediência que Paulo escreve a Timóteo. Aí na segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma de suas cartas pastorais, ele diz para Timóteo o seguinte: antes do verso aqui, verso 1, eu quero colocar aqui a palavra Timóteo. Tá certo? Ele está escrevendo a Timóteo. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Pastor Laerte França, mais uma vez, seja bem-vindo. Pregue a palavra para todos os nossos ouvintes. Queridos ouvintes, amigos do programa O Evangelista, fazendo discípulos em todas as nações. Mais uma vez, voltamos e estamos com vocês, agora para deixarmos uma mensagem que vem do coração de Deus para os nossos corações. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Cristo veio ao mundo, estabeleceu a igreja, edificou a igreja e nos comissionou a que vivêssemos o Evangelho e, indo pelo mundo afora, comunicássemos as suas verdades e que fizéssemos discípulos. O Evangelho se resume basicamente em 2 providências: pregar e discipular. E quando eu falo em pregar, eu quero incluir a palavra viver, porque pregar necessariamente não significa ficar falando na igreja, na rua, nos meios de transporte. É válido, perfeitamente válido. Entretanto, a maior pregação é a nossa vida, é o nosso testemunho, é o nosso comportamento. Tanto é que Jesus disse que a religião verdadeira não é essa, nem aquela outra.
A religião de Deus consiste, primeiramente, em guardar-se da corrupção do mundo e, em seguida, ajudar o próximo. É difícil? É muito difícil. Hoje em dia, e não só hoje em dia, há muito tempo, a cristandade vem negligenciando esta verdadeira religião em detrimento de invenções humanas. Antes de eu ler o texto, eu quero citar a igreja de Laodiceia, aquela igreja do primeiro século, a igreja do poder, a igreja do fogo. Pois é, Laodiceia, a igreja que se reunia sem a cabeça, sem Jesus. Tanto é que ele disse: eis que estou à porta e bato. Ele estava batendo na porta da igreja, e a porta da igreja estava fechada. E ele disse: se um piedoso abrir a porta, eu entrarei em sua casa, porque a igreja se reunia em casas. Não havia templos naquela época. Se abrirem a porta, eu entro. E eu participo da comunhão. Eu quero ter comunhão com essa igreja. Mas aquela igreja de Laodiceia, bem como mais outras 4, foram reprovadas. E eu estou na igreja há mais de 68 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho quase 80 anos e tenho 68 anos de igreja. E eu tenho visto muitas igrejas como Laodiceia, igrejas com as portas fechadas para Cristo. E quando fechamos as portas da igreja para Cristo, nós fechamos a igreja, fechamos as portas da igreja, nós bloqueamos os acessos à igreja para aqueles que precisam da salvação de Jesus. Isso aqui é um alerta, porque estamos transformando as igrejas de hoje em business, em negócios. O Evangelho não é um negócio. O Evangelho não é um comércio. O Evangelho não é dinheiro. E tem mais. O Evangelho, infelizmente, não é imagem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a transformação daquele que está perdido no mundo. E esta é a nossa proposta. E nós, com toda a humildade possível, porque nós somos pecadores e maus, nós estamos aqui para apresentar esta palavra de libertação, esta palavra de salvação, essa palavra de paz verdadeira, que pode encher o seu coração a partir do dia de hoje. Nós alcançamos muitas pessoas. Não sabemos quais são as lutas que você está enfrentando. Normalmente nós temos problemas internos, problemas pessoais. Nós temos problemas familiares. Quantos lares divididos? Há uma estatística que diz que 50% dos lares estão completamente divididos entre si. Não há harmonia, não tem paz. Subsistem por alguns interesses comuns, mas não há felicidade, não há paz, não há comunhão, não há harmonia. De repente você está vivendo num lar assim. Muitas vezes os problemas são financeiros e tiram o nosso sono, não é? Aquelas dívidas não deixam você dormir. Ou problema físico, emocional, psicológico, saúde. Quantas pessoas estão sofrendo agora nos hospitais
Quantos estão morrendo por causa de enfermidades? Problemas são tantos, irmãos, mas Deus está vendo tudo isso. E ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Você está aflito? E tem o problema do pecado. O pecado é um estado mal da alma. Todos nós somos pecadores, mas existem aqueles que têm prazer no pecado. Eu gostaria de, nesta manhã brilhante, falar sobre o seguinte tema: o que o diabo pode fazer com as pessoas? Ele aprisiona as pessoas. E Jesus é o nosso libertador. Eu quero ler dois textos ultra oportunos. O primeiro encontra-se na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4. Vamos ler o versículo 7. Assim nos diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem 3 verbos aqui. Você sabe que verbo é uma palavra variável que exprime ação, estado ou fenômeno. Todas as vezes que você pegar um texto para ler, procura os verbos. E aqui nós temos 3 importantes. Primeiro, sujeitai-vos. Seja sujeito, seja submisso, seja obediente a Deus. Essa é a primeira condição para ser livre do pecado, livre da influência, do domínio, da maldade do pecado sobre você. Submeta-se a Deus. No meu trabalho, nós só podíamos dizer para o nosso superior uma frase: sim, senhor. Eu servi ao exército durante 31 anos e 15 dias. E lá no meu trabalho não tinha a palavra não, senhor. Quando vinha uma ordem de cima, a nossa frase era: sim, senhor. Eu lamento muito que na igreja as pessoas não digam sempre sim, senhor. Deus nos dá ordens e muitas vezes nós falamos não, senhor. O texto diz que devemos ser sujeitos a Deus. E o texto diz também o seguinte: resistam. Resistam. As pessoas dizem que a nossa maior arma é a oração. Vou dizer que não. A maior arma é a resistência. É resistir ao diabo. Tem gente que ora, ora e cai. Ora, ora e cai. Ora, ora e cai. Porque não está vigiando nem resistindo. Porque o texto diz que se você resistir, aí vem o terceiro verbo, que é o verbo fugir. Imagina o diabo fugindo de você. O diabo querendo ver você pelas costas. Que maravilha, não é bom? Eles vêm para cima da gente. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes infernais nos lugares celestiais. Aí a Bíblia diz que o diabo foge de você. Ele foge de nós. Vai fugir correndo. Sabe quando? Quando você for sujeito a Deus. Quando você se curvar diante de Deus. Quando você gastar tempo com a leitura bíblica, com a oração, e quando você resistir às aflições dos dias maus, às provações. Não é simples. Não tem segredo, não tem mistério. Seja submisso a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus disse assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne
é fraca. Então Deus pede, orienta, aconselha a que nós vigiemos, a que nós oremos, a que sejamos submissos a Deus e que resistamos. Resistência. O que o diabo pode fazer com as pessoas? Muitas coisas, vou dizer já. Mas se você resistir, o diabo vai fugir de você. Se você não quer ser acolhido por ele para sofrer, para ser atormentado, resista. O segundo texto que eu quero compartilhar com os irmãos e amigos encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Este versículo fala sobre vigilância. Sabe o que é vigiar? Vigiar é ficar atento, olhando, se policiando. Vigiai e orai. Lembra? Cristo falou para os seus discípulos que estavam dormindo. Vigia. Olha, se você vigiar, de repente não será nem preciso orar em algumas situações. Basta vigiar. Se você vigiar, você não vai ser arrastado pelo inimigo. Está de vigia, vigiando, está resistindo, ele não terá acesso a você. Esse texto que fala de vigilância nos diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Essa expressão aqui, humilhai-vos, é a mesma do texto de Tiago, ou seja, sejam submissos a Deus. Humilhar é uma virtude que nos concede a capacidade de entender as nossas virtudes e as nossas limitações. Ser humilde não é ser aquela pessoa quietinha, que não fala, que não mexe com ninguém, que parece que não tem vida. Isso não é humildade. Humildade é a virtude que nos dá o poder de reconhecermos as nossas limitações e as nossas virtudes. Porque o homem possui virtudes e defeitos. E quem é humilde sabe os seus defeitos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Existe um tempo nesse processo de recuperação da nossa libertação. E olha que texto muito bonito. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia tem 31.173 versículos. Você sabia disso? 31.173 versículos. E esse aqui, atenção, é um dos mais bonitos. Esse aqui é muito bonito. É muito. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está ansioso porque, por causa do meu filho, da minha filha, por causa do meu esposo, da minha casa, do meu dinheiro, da minha saúde, da minha vida espiritual. Eu estou muito ansioso, eu não vejo a hora, eu estou nervoso, eu tenho que tomar remédio. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Me responde se isso não é bonito. E todos nós passamos por isso. Jesus passou por isso. Jesus, ele foi tão oprimido, tão maltratado, que diz o texto em Lucas 22:44, que ele entrou em agonia e o seu suor pareciam gotas de sangue. Imagina o nosso Senhor, o Filho eterno de Deus, sofrendo para cumprir a sua missão. E ele disse assim, no mundo tereis aflições. Mas o texto continua. Sede sóbrios. Sóbrio é uma pessoa séria, compenetrada, consciente. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário,
o diabo é nosso adversário. Anda em derredor, ou seja, está o tempo todo ali, rugindo como um leão, querendo nos atormentar e amedrontar, e procurando alguém a quem possa tragar. Tragar significa consumir para destruir. Isso é tragar. E o verso 9 diz assim: ao diabo, resistam firmes na fé. A palavra fé não significa acreditar como todo mundo pensa. A palavra fé vem do grego pistes. É simples, é só pegar o dicionário. E o que significa a palavra pistes? A palavra pistes significa sintonia, harmonia, estar em perfeita ligação com o Espírito Santo de Deus. Então, o que Deus pede? Resistam firmes em comunhão com Deus. Todos os dias eu digo, o crente precisa ler a Bíblia e orar. Bíblia e oração. A leitura da Bíblia e a prática, quanto mais da oração, vai nos levar a ter um desejo de viver na presença de Deus e de não apenas viver, mas extrapolar esta vida para o mundo. As pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas, mas nós precisamos estar submissos a Deus, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Eu não sei se você sabe, mas existe um tema chamado igreja perseguida. A igreja perseguida é aquela igreja que está no mundo. É uma igreja militante, que está sendo torturada. Os seus membros estão sendo mortos, especialmente na África. Você já orou pela igreja perseguida hoje? Nossa igreja é tão boa, né? Tem cantina, tem pátio para recreação. Nossa igreja tem bom louvor. Nossa igreja é muito boa, tem conforto. Mas tem igrejas que estão sofrendo muito. Estão nas mãos do inimigo. E não é porque sejam igrejas más. É porque o inimigo, assim como escolheu Jó, algumas igrejas estão sendo perseguidas. E por elas devemos orar. O que o diabo pode fazer com as pessoas? Ele persegue as pessoas. Ele quer destruir as pessoas. E qual é a nossa opção? A nossa opção é correr para Jesus. Você precisa se levantar e caminhar em direção a Cristo. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Se nós conhecermos a Cristo, nós seremos libertos. E o que você tem que fazer? Você precisa, primeiramente, se arrepender dos seus pecados. O arrependimento implica em mudança radical do homem interior por força do quê? Ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Isso é arrependimento. No grego, nós chamamos de metanoia, que é mudança de mente. O arrependimento implica nisso, numa mudança radical aqui dentro. O seu cérebro é um território que o Espírito Santo quer comandar. Depois do arrependimento, você precisa ter fé em Jesus. Na fé, ocorre a confiante aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a total entrega da sua personalidade a Ele. É difícil, hein? Eu vou entregar a minha personalidade, eu vou entregar a minha vida, eu vou entregar as minhas aptidões, o meu tempo, os meus bens, a minha influência, a minha personalidade, os meus recursos naturais, eu vou entregar tudo o que eu tenho para Jesus.
É fácil? Não. E o que eu ganho com isso? Tudo. Você ganha paz, perdão, salvação, vida eterna. Isso é muito bom. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos terminando, tem 2 minutinhos para concluir essa mensagem. Eu fiz uma colocação, o que o diabo pode fazer com as pessoas. O diabo pode fazer pelo menos 5 coisas com qualquer pessoa. Ele pode fazer com as pessoas 5 coisas. Com o crente, ele pode fazer 4. Eu vou concluir dizendo e mostrando uma saída. Primeiro, o diabo pode tentar todas as pessoas. Tentação. Todo mundo é tentado. Segundo, ele pode oprimir as pessoas. Oprimir as pessoas, deixar a pessoa insatisfeita, infeliz, abatida. Terceiro, ele pode deprimir. Deprimir é desligar o plug, é desligar a bateria. Pronto. É morto-vivo. O deprimido é um morto-vivo. Eu não estou dizendo que toda depressão é demoníaca. Não. Mas ele usa essa anomalia para prejudicar o homem. E a quarta coisa é obcecar o homem. Obcecar é o seguinte: eu quero, tenho vontade, eu não quero saber o preço. Eu vou fazer isso, eu vou conseguir isso. Mesmo que eu não tenha condições nem direito, eu quero. Isso chama-se obsessão. E muitas pessoas se destroem nessa prática obsessiva. E a quinta e última coisa, ele não faz com quem é crente. É a possessão demoníaca. O diabo, ele quer possuir as pessoas, ele quer entrar nas pessoas. E existem muitas pessoas endemoniadas que nem sabem. Eu tenho, pelo menos, segundo os meus registros, 62 experiências demoníacas. Já escrevi até um livro, falta só editar, sobre experiências com Satanás. Porque Paulo diz que não devemos ignorar as suas maquinações. Teve um dia que eu preguei na igreja, teve decisões e tudo, e o pastor falou: Pastor França, o irmão falou tanto no diabo que eu pensei que não fosse ter decisão. Eu falei: tem sim. As pessoas ficam com medo do diabo. Mas eu não fiz isso para botar medo em ninguém. Eu fiz isso porque a Bíblia diz que nós não ignoramos seus ardis. E como é que não se ignora? Quando alguém ensina, quando alguém fala. As pessoas que não têm Jesus, elas são um campo aberto para o inimigo. Por isso que Pedro perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Sim, porque as pessoas estão andando no caminho largo, que é o caminho da permissividade. Você pode tudo. A porta larga, entra qualquer um, de qualquer jeito, mas essa porta e esse caminho levam ao inferno, levam à condenação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que nós recorramos a Cristo, a fim de que Ele nos perdoe e afaste para sempre o diabo das nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Muito bem. Graças a Deus pela mensagem apresentada. Eu quero chamar a sua atenção, meu querido irmão, para tudo quanto foi falado, pregado, proclamado pelo pastor Laerte França. Eu tenho certeza absoluta que você tem na sua família, no meio da sua parentela, no seu ciclo de amizade, você tem pessoas que ainda estão sendo usadas pelo diabo, levando-os ao fundo do poço,
levando-os a uma vida infeliz. O que foi apresentado pelo pastor Leste França foi apresentado Jesus Cristo, o único caminho, a única solução verdadeira, divina, para vencer o diabo. Não é a religião que vai vencer, não é o seu bom psicólogo que vai te ajudar, não vai ser o teu pai de santo, não vai ser o guru, não vai ser a cartomante, mas única e exclusivamente Jesus Cristo. Fica então o nosso apelo para que você entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você quer fazer isso aí agora, meu querido amigo, faça uma breve oração e entregue aí a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, procure um crente em Jesus Cristo, procure uma igreja evangélica e fala da sua entrega. Fala que você quer agora seguir a Jesus Cristo. Muito obrigado mais uma vez ao nosso grande cooperador, amigo, conselheiro, missionário em Portugal, o pastor Laerte França. Estamos já agradecendo pela sua companhia. Amanhã retornaremos, se o senhor assim nos permitir, 8 da manhã, domingo às 7 da manhã. Pastor França, muito obrigado. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, muito obrigado. Eu preciso agradecer aos meus patrocinadores. Doutor Marcionil Muniz. Ele é advogado, eu recomendo você para ajudar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária. Ligue agora mesmo. 21 999 12 45 44, Doutor Marcionil Muniz. Também indico para você o livro Cartilha da Igreja Legal, do diácono Jonatas Nascimento. Autor desse livro, que fundou a administração de igreja. Cartilha da Igreja Legal. Físico, livro físico, ou se você preferir, tem o e-book. Faça o pedido pelo WhatsApp 21 992 47 12 27. E ainda, o diácono Jonatas Nascimento, juntamente com o doutor Fernando Gamino, que mora em Portugal, eles têm o curso Estatuto da Igreja Legal. Para você que é pastor, advogado, escritório de contabilidade, você que tem um seminário, você que é pastor, você que é padre, faça esse curso Estatuto da Igreja Legal. Faça o pedido pelo WhatsApp 21 992 47 12 27. Pastor França, sua despedida, logo em seguida eu volto encerrando. Querido pastor Roberto, pastor Paulo, amados ouvintes, foi mais um prazer termos estado juntos aqui nesta jornada. A minha palavra é de ânimo, força, paz e de uma vida vitoriosa na presença de Deus. E vamos continuar trabalhando para o bem do reino. Amém. Amém. Pastor França, só lembrando que nesse domingo agora, se Deus quiser, teremos a reedição do programa que foi apresentado ontem com o Zinho. Ok? Eu vi. Okay. Eu vi. Ok. Fiquem todos na paz. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Prazer. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Para teus pecados e ver os teus pecados são de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. A primeira é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá.
Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia, é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele.